Tudo está o tempo todo em transição, nascendo, morrendo e renascendo. E nós seguimos juntas nessa roda da vida. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Kikrios. É possível e necessário crescer sobre as nossas feridas, mergulhar fundo nas águas mais escuras para enfim caminhar com mais firmeza e consciência sobre a terra. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Oi, Fá, tudo bem? Oi, Rê, tudo bom? Seguimos Quando você aqui nas nossas reflexões. Seguimos! E quando você trouxe essa frase, me fez lembrar de um momento que eu vivenciei esses dias, que eu fui em um lugar bem profundo, assim, de um desafio que eu vivenciei pessoal, e eu percebi que quando eu cheguei nesse lugar, na minha maior escuridão, em uma das minhas grandes dores, quando eu entendi o que eu vivi ali, eu voltei com muito mais consciência para quem eu sou e para o que eu faço hoje no mundo. Quando você trouxe essa reflexão, me veio essa lembrança, assim, dessa semana, de uma situação que eu vivi, de um grande conflito, e aí, de repente, Pá. eu consegui transformar aquilo. De repente, né? De repente. Até uma coisa... É uma sacanagem dizer que é de repente, com você mesmo, inclusive, né? Porque quanto a Exato. gente, quanto tu tá aqui, ó, ralando, né, passando por tudo, e aí a gente fala que é de repente de uma hora para outra. Não, gente, né, não tem nada de uma hora para outra. Mas quanto mais nas nossas profundezas nós entramos, descobrimos, desvendamos e tiramos os nossos segredos internos, mais ampliamos as nossas percepções. Então, eu usei o de repente porque foi um insight que vem na memória, né? Uma Sim. lembrança que vem de algo que, É que algo que é o um... de repente a gente usa muito, é muito natural, né? Mas vale a gente repetir para a gente mesmo que não tem nada de repente, faz parte do nosso processo, né? E não é que ser de repente não é legal, né? Mas é que quando a gente fala de repente, a gente invalida, né? Todo o nosso caminho. E então é só na no processo de não invalidar todo esse processo, né? Só nisso. E essa palavra não veio à toa, Rei. O de repente na vida pode acontecer situações que vêm sem a gente esperar. E como nós vivenciamos essa situação? A gente pode viver ela num medo, numa impotência e numa solidão. E carregar isso para uma vida toda sem compartilhar com ninguém, e isso vai trazendo o peso e as dores disso que a gente viveu de uma forma inoportuna, rápida, sem termos como nos defender. Então, ou nós vamos para um combate ou para uma inação, para um evitamento daquela situação, e isso pode trazer uma sensação de impotência para a gente. Nossa, e como a gente se sente impotente diante dessas porradas da vida, né, Fá? Como tudo isso trava a gente num lugar que a gente não tem nem noção, né? A gente não tem nem, não dá tempo nem de pensar, né? Então, né? Como a gente fica impotente, fala assim, caraca, isso aconteceu e agora? Né? Eu não tenho o que fazer. A gente sempre chega, sempre não, mas muitas vezes a gente chega com essa sensação de assim, eu tô à mercê da vida aí, porque aconteceu e eu não tenho o que fazer, né? Então, assim, é a questão do impotente, do estar paralisado ali e não saber para onde ir, né? Qual caminho eu sigo depois dessa situação que aconteceu comigo? Para que lado que eu vou com isso que aconteceu? A gente paralisa e Nossa, gente, ficamos tô aqui ali. numas resoluções aqui, ó, abrindo a boca sem fim, tá? Então, assim, não é porque eu tô com sono, não, é só porque eu tô resolvendo mesmo um monte de coisa. Quando a gente explica isso, né, para quando o paciente vem passar com a gente fala que bocejar é bom, né, não precisa ficar com vergonha, não precisa segurar o bocejo, aquela coisa de segurar Então, eu uma tava aqui tentando segurar, mas fica uma careta. Eu falei, é melhor bocejar e falar, gente, é uma resolução, tá tudo certo.
o bocejo vem para demonstrar para a gente que o nosso cérebro entendeu alguma coisa. Então, ele libera ali numa forma de bocejar. Quando ele entende um processo que para a gente, em algum momento, foi de uma impotência, de um desafio, ele demonstra como bocejar. Isso é muito Sim, importante, a gente né, deixar ele sair. nossa. Então, E eu estava pensando aqui, né? Que a gente fala muito a gente traz muito conflitos de impotência, né? E a gente, situações que a gente vive em impotência, né? E eu estava pensando quantas vezes não vem um paciente, ou a gente mesmo, falando dos sapos que a gente engole, né? Então, na vida, né? Então, assim, são muitos sapos. Então, assim, eu tô assim porque imagina o quantos sapos eu não tive que engolir, né? E engolir um sapo é muito numa situação de impotência, né? oh, com certeza, você não sabe como reagir, você não sabe como se posicionar para aquela situação, você simplesmente se cala e engole aquele sapo. E aquilo te deixa remoendo, você não sabe se digere aquela situação, aquele sapo, ou se você vomita aquele sapo. É. Como você resolve aquele Fica, sapo que a foi? gente, muitas vezes a gente fala, né, as situações que ficam aqui entaladas, né? E então a gente traz muito esses processos, né? E eu acho que quando a gente busca uma terapia, quando a gente busca um tratamento, um olhar para dentro, né? É muito movimento de sair dessa de tentar sair dessa impotência, né? O de se sentir quando a gente busca ajuda, é no momento que a gente se sente impotente, senão a gente acha que a gente pode seguir sozinho e vamos aí, né? E às vezes a gente está ali super impotente e a gente nem percebeu, né? O quanto a gente está impotente. Então a gente fica ali, por exemplo, eu vou sempre voltar aqui no assunto que é o que eu mais vejo, mais encaro, mas assim, as perdas, por exemplo, a gente vive muito na questão de impotência, né? Porque não é uma escolha, não é uma escolha nossa, a gente não pode evitar, e aí a gente faz o que com isso, né? É isso, e aí a gente fica ali numa sensação de eu devia ter feito algo diferente, que nos coloca na impotência. Porque você não tem o que fazer. O e se não existe, o eu devia ter feito não existe, eu devia ter. Não existe essas situações, não tem como ser diferente, já aconteceu. E quando a gente fica remoendo isso, nós nos colocamos mais ainda na impotência de eu não pude fazer nada Sim, para mudar. e a impotência traz muito isso. Esse si eu acho que é bem característico, né? Da gente Uhum. falar muito e a gente entender que o passado a gente não muda, né? A gente não muda. O que aconteceu, aconteceu. Já foi. Sim. Né? O que a gente muda é a forma como a gente olha para ele, o que a gente muda é o que a gente vai fazer com ele daqui para frente, né? É E isso que pode mudar. Como a gente vai perceber esse momento, falar, tá bom, aconteceu isso, poxa, mas e aí, né? O que rolou em cima disso? O que aconteceu? Principalmente porque eu acho que a impotência vem muito porque a gente olha muitas questões que rolam principalmente na gestação, né? Quando a gente é bebê, que são coisas que ali a gente é totalmente impotente, né? Lógico que eu acho que realmente. na vida toda, mas ali a gente sente muito mais na impotência, né? Porque a gente está ali sozinho, né? A gente está ali, a gente é dependente demais do outro, né, nesse momento. Até os nossos 7 anos, nós dependemos demais. Desde o período do nascimento até os 7 anos, dependemos. Depois, claro, a gente continua por um tempo. Mas ali é uma dependência muito grande. E ali traz muita sensação de impotência. Sim, teve uma paciente minha que trazia muito isso, né? Assim, o que que ela fazia, o que que ela podia fazer nesse processo. Pai, eu vou pausar que você está muito. Tá. E, Rei, quantas situações nós escondemos e não queremos compartilhar? Existem segredos dentro de nós que às vezes vivenciamos até nesse período de primeira infância, adolescência, enfim. Tem muitas vezes que nós vivenciamos situações que estão tão desafiadoras que a gente se vê numa impotência de o que eu faço com isso agora, que torna isso um grande medo e a gente guarda pra gente.
quando a gente guarda esse segredo e não compartilha, isso precisa ser revelado. Então, ele começa a manifestar no corpo de várias formas, para você se libertar dessa impotência, desse congelamento que um dia você vivenciou, de uma situação que você não sabia o que fazer e nem como reagir, que você guarda, se cala, aquilo fica ali dentro de você, em um baú, as 7 chaves, que se você não vai tirando essas camadas, o seu corpo vai demonstrando e o seu comportamento, as repetições da vida vão acontecendo. Existem pessoas que acontecem no mesmo período uma situação para mostrar para ela, ó, você precisa revelar isso. Sim. Isso foi uma situação difícil para você, e se você não movimentar, não sair dessa impotência que te deixou ou em uma situação de submissão, que você não conseguiu fazer nada, e apresenta dores nos joelhos, dores nas pernas, de qual caminho eu sigo com isso que me deixou com essa impotência que eu fui colocada, qual direção, qual é o passo que eu dou para isso que me paralisou. E aí as pessoas revelando o que aconteceu, conseguindo entregar essa informação para alguém, ela consegue já se libertar de muito dessa impotência. Nossa, bicho, vou dizer como é difícil para mim gravar esse episódio hoje. E é muito louco, porque eu tô há dias tentando entender onde que tá essa minha impotência, né? Uma das coisas, um dos lugares que as nossas impotências mexem muito com a gente é no intestino, né? No trânsito intestinal. E o meu tá totalmente desregulado. Eu sempre não, mas há muito tempo já eu tô muito reguladinha. E depois que eu entrei para trabalhar na clínica, que não era muito bem o que eu queria, né? Mas fazia parte do meu processo, eu entrei, aí eu falei, aí desregulou meu horário de vida, né? Tudo mudou muito. E aí, sempre quando eu mudo de horário, eu fico com o trânsito intestinal bem bagunçado. E depois, quando eu saí da clínica, eu falei, agora vai melhorar, né? E, não melhora. Aí não melhora, eu falei, caraca, eu falei, tem alguma coisa que tá aqui. E assim, eu tô numa fase que as coisas estão acontecendo, tá fluindo, eu tô tão confiante no meu trabalho, nas minhas ações, no meu processo, e eu fico, caraca, onde que tá isso? Então é um episódio que para mim é difícil. Eu fico, várias vezes eu dou umas viajadas, assim, que eu falo, nossa, onde eu tô? Volta pra terra, né? Vem, pega um balãozinho assim, puxa pelo pezinho, assim. Eu tô muito. Então, e aí eu acho muito louco. E a gente tava falando isso, né? Como que a gente dá uma travada de vez em quando, a gente tem que dar umas pausadas aqui, porque senão vira. E a gente falou, nossa, como as pessoas nem imaginam o quanto de sintomas e o quanto de fichas que vão caindo pra gente aqui, e que às vezes a gente dá um rolê aqui. Tava as duas tossindo sem parar aqui. Dá umas viajadas, começa a vir sintomas do nosso corpo conforme a gente vai trazendo as informações para trazer conteúdo. Eu vou até trazer aqui uma pergunta para você, que você trouxe aqui a sua dificuldade de gravar o episódio. E eu vou trazer uma pergunta para você para mostrar um pouquinho para o pessoal. Você não precisa responder, é Lá claro, vai mas terapia online, pessoal. Terapia ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Para mostrar um pouquinho para o pessoal como a gente direciona com as perguntas para as pessoas irem entendendo o que elas viveram e a gente conseguir transformar. Mas com as coisas que você compartilhou aqui, eu vou te fazer uma pergunta, não precisa responder, a gente disserta sobre isso, Sim. mas para você ir refletindo. Em que momento do trânsito da sua vida, do fluir das direções da sua vida, que você se sentiu numa grande impotência? E aí essa pergunta vem muito do que você trouxe. Sim, sim. E a gente usa muito as falas, né, dos pacientes. Por exemplo, eu atendi uma paciente que estava com uma questão, tem idade já, está perto dos 70 anos, e ela estava numa questão de que, eu estou perdendo a musculatura. Isso é normal, porque eu já estou na menopausa, perder a musculatura, eu estou perdendo minhas forças, estou perdendo as forças. Aí, na verdade, ela começou a falar sobre perder a musculatura, né? Tô perdendo a musculatura, e eu trouxe para ela e falei assim, o que você faria se você tivesse força? Porque a partir daí, a gente vai entender por que é que o corpo dela está entendendo
que ela não pode ter força, porque o músculo é o quê? O músculo é o que traz movimento, é o que traz força pra gente, né? E durante todo o nosso atendimento, a palavra força veio muito. Então, assim, o irmão que tinha muita força, a mãe com muita força, enfim, veio vindo a questão da a palavra força por muito tempo. Então eu trouxe para ela, né? Eu falei, o que você faria se você tivesse força? E na verdade isso virou um exercício para ela fazer, inclusive em casa, para ela ir pensando nisso. Então, como durante os atendimentos, conforme a gente vai conversando, vem isso, né? Então, a Fá trouxe muito, que eu falei, o meu trânsito intestinal, e aí a gente busca dentro do que o seu cérebro traz, né? O que isso tá, porque ele está revelando de alguma forma alguma coisa, né? E como eu mesmo, terapeuta, não consigo olhar. E há dias que eu tô aqui, porque como eu faço terapia a cada 15 dias, amanhã, né, meu dia de terapia, e eu tô aqui tentando, então se eu vou tomar banho, eu fico lá olhando, falo, meu, não é possível, onde que tá esse negócio? Aonde que tá travado esse negócio, né? Então, eu vou refletir para amanhã conversarmos sobre isso. Nem vou saber, se eu nem vou saber dizer aqui, né? Não vou conseguir fazer terapia online porque eu não sei responder. Eu vou ter que chegar nessa conclusão, pensar se dormir e progredir esse processo aí, né? E a gente volta no começo do episódio que de repente vem uma informação. Que é isso, quando a gente tem uma pergunta, nós nos questionamos e vasculhamos dentro de nós onde está a resposta. Nós não enxergamos a nossa própria resposta. O terapeuta que auxilia para a gente enxergar o ponto de impotência que a gente viveu. O outro não, quem vive não consegue enxergar porque está no ponto cego do desafio, da dificuldade, o que precisa ser revelado para ele que está no inconsciente. Então, que nem você trouxe as palavras que trazem, que o paciente traz para a gente, muitas, principalmente quando a gente está falando rápido, vêm do nosso inconsciente. Sim. E aí, quando o terapeuta está com uma escuta ativa, ele capta. A gente capta, né? Uhum. E aí eu vou pensando aqui, tô aqui, né? Pensando, por exemplo, meu joelho aqui, eu já tô tendo que me mexer porque meu joelho tá doendo. E o joelho, ele traz muitas das nossas questões de impotência, né? Nossas submissões. E meu joelho tem reclamado bastante esses dias. Tem a idade? Tem, ela dá uma conversada comigo também. Mas a gente vai passando dos 40, pessoal, vai dando uma pesada. Mas até porque a gente tem mais história para contar aí, né? A gente tem mais submissões. E a gente fala que o joelho traz muita questão de submissão, né? Quais são as coisas que a gente se submeteu, né? Que a gente foi obrigada a, né? Que a gente se obrigou, né? Porque assim, na verdade, gente, lógico que a gente tem questões quando criança, que a gente é obrigado e tal, mas a gente está dentro desse... A gente participa aí, tem uma parte nessa sociedade aí, né? E hoje eu trabalhei muito com uma paciente minha, ela me trouxe a questão também da fala, de uma dor de garganta, demorou para falar quando era pequena, né? Então eu falei, vamos entender, né? O que aconteceu aí quando você, por que você demorou, por que era perigoso falar, né? O perigo, quando a gente usa muito essa conversa, né? O porquê que é perigoso, né? Então eu acho legal quando a gente traz aqui algumas questões. E, gente, quando a gente fala que, ai, meu paciente, a gente não está trazendo nada que exponha os nossos pacientes, né? É como se fosse uma discussão de caso aqui, mas em momento nenhum a gente está expondo os nossos pacientes, é só porque a gente consegue figurar, e inclusive quando eles ouvem os nossos podcasts, eles também conseguem entender um pouco do processo deles, porque quando a gente está em sessão, às vezes a coisa também fica bem densa, né? Quando a gente trazendo até os nossos próprios exemplos sem nome de pessoas que vivenciaram determinadas histórias, a gente compartilha para que cada um consiga olhar um pouquinho para a sua história. Sim. E não para outro. Nós, primeiramente, nos julgamos antes de julgar o outro. Então, quando você aponta para o outro, também veja o que o outro está querendo te mostrar com esse apontamento que você fez. Isso está dentro de você, não é do outro, é seu.
Então, o que você teoricamente julga do outro é um auto-julgamento seu também, que aquilo também existe dentro de você. Olhe para isso. Então, as histórias ajudam para nós, para nos proporcionar um momento de ampliar o olhar e entender o que na nossa vida precisa ser revelado ou modificado, enfim. Ou sair da impotência, sair da solidão. A solidão eu trouxe, vou até trazer aqui para o pessoal, a gente já falou em um podcast, mas eu vou trazer de novo. Os sintomas, eles aparecem depois que nós vivemos com medo, impotência e solidão. Quando a gente tem essa tríade de sentimentos, acontece uma revelação ali, um registro, círculo, uma né? marca do nosso cérebro, e que ali tem algo que precisa ser transformado naquele tecido do corpo. Quando a gente consegue revelar algo que vivemos com impotência e solidão e afetou a nossa sobrevivência, é quando a gente consegue começar a transformar aquela parte do cérebro que afeta aquele tecido. Né? Pode ser que às vezes ficou um pouquinho técnico essa parte que eu trouxe, mas para mostrar que Não, é tudo está ali. importante, né? É importante a gente olhar para esse caminho. E aí você estava falando aí, e aqui, meu cérebro, gente, não tem como desligá-lo e não há possibilidade. E aí eu vou compartilhar uma coisa aqui que talvez até para os meus pacientes possa trazer alguma informação aí. Mas eu lembrei aqui, por exemplo, de uma questão quando a minha mãe ficou doente. Eu estava trabalhando, foi logo que eu me formei, eu estava trabalhando no HC, no Hospital das Clínicas, trabalhando com pacientes em cuidados paliativos. E quando acabou meu estágio lá, eu mudei completamente de rumo de profissão. E eu estava muito feliz, porque ali eu estava onde eu queria, né? E talvez essa perda aí tenha me trazido. E assim, se você me perguntar por que eu saí, por que eu parei, né? Por que eu não continuei? Não sei por que eu não continuei. Não sei dizer conscientemente, eu não sei trazer isso. Por que eu parei? Porque lá no HC eu não recebia, eu era um estágio voluntário, eu tava, né, eu tinha acabado de me formar, e aí surgiu um trabalho que em eventos, né, que foi o que eu trabalhei durante muitos anos, e eu fui e abracei essa vida aí e fiquei, né? E talvez ali o trânsito da minha vida tenha mudado de rumo, né? Talvez ali tenha, enfim. E era num momento que eu estava abraçando uma coisa que eu queria muito, então, novamente, né? Agora que eu estou abraçando, então talvez eu reviva esse medo essa medo, essa impotência de perante as situações, porque minha mãe doente não era uma decisão, né? E Sim. eu trago muito aqui, tem muita coisa dentro desse negócio aí que aí a gente vai olhar e aí é uma coisa muito pessoal que aí eu não vou conseguir trazer aqui para vocês, mas é só porque eu acho legal trazer até para os meus, eu estou falando isso porque eu gosto de compartilhar até para quem escuta, para os meus pacientes ou para quem compartilha. Eu tenho bastante gente que tem dificuldade de começar a terapia. Na verdade, a gente, né? Eu acho que a Fá também tem bastante gente que procura ela, mas tem dificuldade de seguir em frente no processo. E a gente sempre põe justificativas, coloca a questão do dinheiro, a questão do tempo, a questão, né? E lógico que esses processos existem, eles existem, não é ignorar a existência desses caminhos, mas a gente precisa ir olhando o porquê que isso é importante, isso, muitas outras coisas ficam na frente desse caminho, né? Quando a gente perde alguém, por exemplo, a gente entra sempre nessa questão financeira, é uma questão que fica mexida e abalada, né? Porque é um lugar ali que para a gente tem muitas coisas práticas que a gente precisa olhar, e às vezes é um marido que fazia parte da construção da renda familiar, enfim, tem todo esse caminho, né? E a gente sempre deixa para olhar para a gente depois, só que, inclusive, as questões financeiras são vividas muito em impotência, né? Então, assim, as questões financeiras também são sintomas que vêm dos nossos conflitos de impotência, né? Num tecido que a gente chama mesoderme nova, dentro desse tecido. E aí você fala, Renata, mas não é um sintoma, não é meu corpo.
é o seu campo, né? Não é o seu corpo, mas é o seu campo. E os conflitos de líquido, que são os conflitos que também englobam as questões financeiras, estão aí, nesse sentido de impotência, né? Total, e quando a gente vem no sentido de impotência, que a gente perde, você estava falando isso, eu estava aqui refletindo, né? Vem a impotência do financeiro, a perda de alguém, aí vem qual é a direção que eu sigo, eu não sei que caminho seguir, isso não só quando a gente perde alguém, isso às vezes em momentos da vida a gente Sim. tá ali perdido, que direção que eu sigo, o que eu faço, eu não sei para onde ir, e pode vir hoje a tão famosa síndrome de burnout, que é muito do que eu fico estafada, eu estou exausta, eu durmo em qualquer lugar que eu encosto, ou eu estou com uma estafa mental, por quê? Porque eu não sei que caminho seguir, estou impotente para tomar essa decisão. E Quando a aí, gente e aí essa impotência vem de várias formas, né? Até isso, assim, às vezes esse trabalho está te consumindo muito, mas você não pode largar ele por conta financeira, por exemplo, né? E a gente fala muito a gente falando dos problemas de dinheiro, simbolicamente o dinheiro para a gente, pelo nosso cérebro, ele é percebido como água. A água é vital para a gente e o dinheiro também, né? O dinheiro também é uma questão vital. E a gente fala muito, né, da liquidez, estou liquidado, estou afundado em dívidas. Então a gente traz muitos termos de líquido para a questão financeira. Então estou nadando em dinheiro, né? Então a gente traz muito essas questões. E eu tenho um conflito de líquido do meu nascimento, que é a questão de você ter sido afetada pela anestesia da minha mãe. E aí, para mim, o líquido foi um risco de vida para mim. Então eu venho aí lidando com isso e trazendo ele para minha consciência, esse conflito para minha consciência o tempo todo. E então eu acho que a gente vai vivendo aí muito essas questões, né? E o burnout, muitas pessoas estão nesse processo, né? Quando você está estafado, quando você. E a maioria das pessoas é isso, é quando eles estão num trabalho que consome muito, que exige muito da pessoa, ela que não quer estar neste processo, mas ela não consegue sair dali. Então, aí o que acontece? O corpo da gente corta, né? O corpo da gente vai. Essa minha paciente mesmo, ela teve uma questão ela falou que a primeira vez que ela começou a ficar ruim, ela ficou doente, que ela não tinha forças para sair da cama. E depois disso, ela fez uma cirurgia, ela teve que tirar útero, trompas, enfim, e aí vem um monte de coisa junto com esse processo. Teve uma depressão muito forte, e a questão dessas forças aí que estavam muito latentes na família desde o começo, né? Mulheres muito fortes, mulheres que foram obrigadas pela vida a serem muito fortes, né? Sim, e vem aí, né, com tudo isso que você contou, eu já fiquei aqui pensando, e as impotências, né, quando retira útero, retira ovário, o quanto isso não deixa uma mulher impotente, porque para o nosso Como útero, mulher, além de né? e gerar uma criança, ele tem a potência de gerar projetos, de gerar criatividade para nós. Então, também diminui a força dela nesse sentido. Olha quanta coisa gira em torno do processo. E você sabe, eu estava conversando muito com ela ontem também, falando muito sobre como mulher mesmo, né? Historicamente como mulher, né? As mulheres não podiam ser fortes, né? Uma mulher, na verdade, as mulheres assim, a mulher que é muito forte, ela é vista como arrogante, ela é vista como um perigo. Então, nos desenhos, a mulher que é muito forte, que é muito potente, sabe o que ela quer, quem que ela é? Quem que é? É a bruxa, né? É a malvada, e ela é linda, poderosa. Então, assim, a boazinha é o quê? A boazinha, ela é bem submissa, bem quietinha. Então, essa força, essa potência da mulher não pode existir. Então, a mulher tem que ser essa submissão. A gente tem que viver num conflito de impotência. A gente tem que viver, historicamente, fomos vistas assim. Então, as mulheres que curavam as pessoas, que eram as curandeiras, foram queimadas nas fogueiras. Então, assim, elas foram as bruxas, né? Foram vistas como bruxas, né?
Quando a gente Então, a força não é a força física de sim, competir com o homem, e sim uma força interna de um poder criativo, de um poder de cura, de um poder de administração, de gestão, por exemplo, é quando a gente muda esse olhar de que não tem a necessidade de se submeter a determinadas situações. É o poder intelectual que sim. precisa ser E a gente, realizado. como mulher, sempre foi muito. E é meus sintomas aqui. A gente sempre foi muito amarrada na impotência, né? A impotência, a gente não podia votar, a gente não podia trabalhar, a gente não podia tanta coisa, que hoje a gente ainda está aqui lutando, né? A gente já deu muito passo, mas a gente ainda tem muita coisa aí no meio desse processo, né? Então, de sofrer violências dentro de casa, violências domésticas, essa também é uma questão de impotência e de submissão, né? Quantas mulheres se submetem a relações violentas e abusivas por medo, por se sentir Sim, sim. sozinha, por se sentir impotente, né? E quantos conflitos isso vem misturados aí da vida, da história familiar, o que viveram essas mulheres, né? Eu lembro muito que na faculdade, uma coisa que pegou muito para mim, que eu lembro que uma professora falou para gente assim, que para todo abusador existe um abusado. Então, assim, que a responsabilidade não é 100% do abusador, que o abusado, e não é responsabilizar a vítima, né? Mas, assim, o abusador, ele vai atrás de alguém que se permite ser abusado. Ele não vai atrás de alguém que tem a potência, né? Porque ali ele não vai ter nada. E aí eu falava, aí eu entrava nesse caminho de falar assim, como assim, né? A pessoa não quer ser abusada. Eu falava, não é possível. Então isso mexeu muito comigo, né? E hoje eu entendo que sim, né? Que para todo abusador tem um abusado e não é responsabilidade da vítima, mas que esse abusador busca uma pessoa que tem essa fragilidade, que é essa sensação de impotência, que é essa sensação de medo, de solidão. Então ele vai atrás. Então quando a gente cuida desses processos, a gente também se cura de muitos abusos que a gente vive na vida, de trabalho, porque a gente não vive só abuso dentro de casa, né, gente? A gente vive abuso no trabalho, a gente vive abuso na rua, enfim. E que isso pode vir até de um padrão de repetição histórico familiar. Sim, Por isso é a importância de olhar e refletir sobre a sua história e a história dos seus ancestrais, né, das suas raízes, está no nosso DNA, né? DNA, tá no nosso Está no DNA. nosso DNA. Como mulher, isso já vem no nosso DNA, de alguma forma, né? E aí ele é potencializado ou não pela história da sua ancestralidade, da sua árvore genealógica e da sua ancestralidade, né? Quando eu fiz minha árvore genealógica, eu busquei num site, depois de um curso que eu fiz e que a Fá está fazendo também, eu fiz e eu fui até 7 gerações antes de mim, né? Foi tão bonito para mim olhar aquilo e assim, Aí e é, sei pouquíssimo da história de quase todas, né? Porque. Mas eu olhar aquele nome daquela pessoa, que a Carmela, de 1800 e não sei quanto, ter um pedaço dela dentro de mim. Isso para sim, mim foi tão mágico. Assim, foi muito de saber que eu existi lá atrás, de algum jeito. De algum jeito eu existi lá em mil. A gente acreditando em reencarnação ou não, a gente acreditando em vida após a morte, não é isso, né? Mas tem um pedacinho lá de 1800 e tanto dentro de mim, então isso para mim foi muito potente, assim, isso foi muito importante. se essa pessoa não existisse, você também não existiria. E Exato, assim vai. Então, teve e tem pessoas antes de nós, e que a história vai se continuando. E como o nosso DNA ele é um código escrito, ele vem das histórias. sim. Vai se passando. Não tem receitas de família, não tem. Passa igualzinho, né? Vem no nosso livro de receita interno, né? Nosso livro de receita interna. E é tão, e assim, eu acho fantástico isso. E no meu perfil profissional, toda vez que eu coloco sobre ancestralidade, é bomba, né? As pessoas gostam muito
desse tema. Vamos trazer um próximo episódio para a gente falar sobre ancestralidade e a marca da ancestralidade no nosso DNA e na nossa vida até hoje. Eu acho que é muito legal e eu acho que a gente está numa época do ano que a gente está encerrando um ciclo, né? Que é o ano, encerrando um ano, né? Para começar outro. E nada mais poderoso do que a gente olhar para trás, enxergar o que ficou lá atrás e o que a gente traz dentro da gente e o que a gente pode resolver no meio desse caminho, né? Olhar para nossa escuridão. É isso. E a gente começou essa frase, eu acho, a gente começou com isso, né? De olhar para a escuridão, mergulhar nas profundezas e sair da nossa luz. E quando a gente olha para o nosso maior desafio, nós chegamos também na maior possibilidade da nossa luz e do nosso ir para o mundo, com o nosso propósito, com a nossa missão, com a nossa vontade de estar e viver. Com certeza. Conta aí pra gente, que dá aí no podcast, dá para vocês comentarem aí embaixo. Conta aí pra gente se vocês vão achar bacana, se vocês querem que a gente fale sobre ancestralidade, que a gente fale um pouco sobre essas marcas, né? A gente tem um estudo sobre a energia dos nomes, então o que os nossos nomes trazem aí nesse caminho. A gente pode conversar e trazer um pouco esse papo aí. Então, coloca aí, escreve pra gente quem tá ouvindo e fala se vocês querem que a gente fale um pouco sobre isso. E a gente sempre conversa e lê um pouco as duas juntas antes de começar e veio uma frase muito legal de Carl Jung e eu queria trazer para vocês, para a gente fechar esse episódio. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Fica a dica. Fica a dica. Obrigada, Rê. Obrigada, pessoal. Fá. Um beijo grande. Tchau, tchau.